Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodamandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Bom dia a todos. Eu não consigo ver aqui, deixa eu ver se eu consigo de alguma forma. Eu nunca sei aqui o jeito que eu vejo as pessoas que aqui estão, os comentários, enfim. Tem dificuldade aqui com o Facebook. Mas vejo que tem uma pessoa aí presente. Bom dia, reverências, Hare Krishna. Vamos então hoje para mais uma aula do Śrīmad Bhagavata pela ISKCON Rio de Janeiro, aqui pelo Facebook. E nós estamos aqui num verso muito especial, é o último verso do capítulo 1, né, do canto 3, o capítulo Perguntas de Vidura. Tá tremendo aqui. O capítulo Perguntas de Vidura, né? Esse capítulo é muito especial também, né? Porque a gente tem ali a famosa história em que Vidura, que é uma grande alma, né? Uma Mahatma, ele, após, né, ser humilhado pelo seu sobrinho, seu irmão, assim, né? Pelo fato de ter sido filho da serva, né? Filho de uma serva, ele sai do reino, sai de Hastinapura e sai em peregrinação, né? E ele vai peregrinando, nesse capítulo vai falando, né, sobre essa peregrinação dele, e em um certo momento ele encontra outra grande alma, um parente de Krishna, que é Uddhava, né, grandiosíssimo Uddhava. E ele então começa a perguntar para Uddhava sobre os parentes de Krishna, né, sobre as grandes almas ali de todo essa lila de Krishna, né, em Vrindavana, enfim, em todos os locais que Krishna passou, né? Então ele vai fazendo algumas perguntas para Krishna, e então no final desse capítulo ele pede, que é o verso de hoje, né? Ele pede então para Uddhava falar sobre Krishna. Depois de perguntar para Uddhava sobre sobre todo o secto de Krishna, ele então pede para Uddhava então falar, por favor, me fale de Krishna, né? Muitos sábios, né, inclusive os sábios na Misharanya, lá no canto 1, eles estão pedindo isso, né? Por favor, seja para quem for o mestre, né? São muitos mestres, Maitreya, Uddhava, Shukadeva Goswami, Sutta Goswami, enfim,
todos eles, né, os que ali estão se colocando como discípulos, estão pedindo, né, para que fale sobre Krishna, sobre as glórias de Krishna. E aqui não é diferente, né? Então a gente finaliza o capítulo 1 do canto 3 assim. Então o capítulo 2, que inicia amanhã, o Uddhava vai começar então a responder essa pergunta, né? Essas perguntas e também começar a falar de Krishna como Vidura está pedindo, tá bem? Então nós vamos ler aí esse verso 45, tá bom? Antes vamos cantar um mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu queria aprender aqui. Tá. Bom. Tasya Prapanakila Lokapanam Avastitanam Anushasaneswe Artaya Jatasya Iyadu Swadhyasya Vartam Sake Kirtaya Tirta Kirtehe. Tasya, seus, Prapana, rendidos, Akila Loka, Panam, todos os governantes de todo o universo, Avastitanam, situado em Anushasane, sob o controle de Sue, próprio eu, Artaya, para o interesse de Jatasya, do nascido, Yadushu, na família dos Yados, Adhyasya, do não nascido, Vartam, tópicos, Sake, ó meu amigo, Kirtaya, narra por favor, Tirta Kirtehe, do Senhor cujas glórias são cantadas nos locais de peregrinação. Então, a tradução e o significado desse verso são dados por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e a tradução diz o seguinte: ó meu amigo, portanto, então aqui nós temos Vidura falando para Uddhava, tá? Ó meu amigo, portanto, por favor, canta as glórias do Senhor, que é para ser glorificado nos locais de peregrinação. Porque, como eu falei, Vidura estava em peregrinação, né? E ele continua, ele é não nascido, apesar do que aparece, devido à sua misericórdia sem causa para com os governantes rendidos de todas as partes do universo. Foi somente no interesse deles que ele apareceu na família de seus devotos puros, os Yados. Om Gyana Timirandasya Ganadjana Shalakaya Chakshuru Militanya Natasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mate Chandra Mukha Swami Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Vanchakal Patarubhya Kripa Sindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai! Apareceu aqui um comentário. Não estava conseguindo ver porque não tinha comentário nenhum. Hare Krishna, ISKCON Rio de Janeiro, acredito que seja o Prabhu Paravyoma. Muito obrigada pelo convite para dar essa aula, fazer essa leitura das palavras nectárias de Srila Prabhupada. Então, como eu vou comentando o comentário de Prabhupada pouco a pouco, já cantei o meu mantra em reverência ao meu mestre espiritual e a todos os Vaishnavas que o antecederam, para que me deem as bênçãos para a gente fazer essa leitura da melhor forma possível, né? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, agora já está aparecendo para mim aqui, tá bom? Vamos iniciar, então, aí a leitura dos comentários de Prabhupada. Há inumeráveis governantes em todo o universo, em diferentes variedades de planetas. O Deus do Sol, no planeta Sol, o Deus da Lua, no planeta Lua, Indra, no planeta Celestial, Vayu, Varuna e os do planeta Brahmaloka, onde vive o Senhor Brahma, todos eles são servos obedientes do Senhor. Eu acho que aqui a gente já pode fazer uma pausa, né, e fazer algum comentário
sobre esse tema, né, de que todos os governantes do universo são servos obedientes do Senhor. Esse é um ponto que eu acho muito importante a gente comentar, apesar de já ainda estar no comecinho, né, do comentário do verso, mas que eu acho um ponto muito relevante, né, Prabhupada nos dizer que o que ele está chamando aqui de governantes de todo o universo é o que as pessoas conhecem muitas vezes como os semideuses, né? Deus do sol, Deus da lua, Deus do céu, enfim, os semideuses, que são os administradores, os governantes do universo. São eles que estão administrando o mundo material para Krishna, né? E Prabhupada está nos dizendo aqui, nessa linda frase, que todos os governantes do universo, ou seja, todos esses semideuses, eles são servos obedientes do Senhor. Esse tema da obediência é um tema que eu gosto muito de abordar, né? Eu acho que é um tema muito importante para a consciência de Krishna, muito importante para essa filosofia, porque nós somos, principalmente nós ocidentais, a gente tem uma cultura muito rebelde, né? Uma cultura que até, né, nossos avós, nossos pais dizem que antigamente ainda existia um certo respeito com os mais velhos, uma reverência, mas isso, Kali Yuga, né, está se perdendo cada vez mais. E entre o Oriente e o Ocidente existe uma distância maior ainda entre essa questão, né, da obediência, não só a Deus, mas aos representantes dele, né, aos mais velhos e etc., todos que estão nos ensinando e vindo antes de nós. Então, eu acho que esse é um debate muito importante a ser feito, né, por causa dessa nossa rebeldia. E essa nossa rebeldia, ela muitas vezes vai atrapalhar o nosso processo espiritual, o nosso avanço espiritual. Muitas vezes essa rebeldia, ela vai nos tirar do caminho de Bhakti, né, porque a gente vai de forma ilusória, acreditar em algum momento que somos alguma coisa, no sentido de que podemos pensar com a nossa própria cabeça alguma coisa, e esse tipo de postura vai nos tirar do caminho de Bhakti Yoga, esse caminho maravilhoso de rendição a Deus. Porque o caminho de Bhakti Yoga, que é um caminho de rendição a Krishna, é um caminho de obediência. Só que antes de você obedecer a Deus, né, você vai obedecer ao conhecimento que ele deixou aqui pra gente, você vai obedecer aos representantes que ele deixou aqui pra gente, você vai obedecer aos seus devotos. Enfim, a obediência é algo muito caro, né? Algo muito sério nesse caminho. A nossa rebeldia realmente nos tira do caminho de Bhakti Yoga. Então, obviamente, quando a gente fala de submissão e obediência, a gente não está falando em obediência cega. Prabhupada nos alerta sobre isso, né? A gente não está falando em não ser crítico, não ter criticidade, não ter um olhar crítico para o comportamento das pessoas, né? Isso também é muito importante, principalmente porque a gente, principalmente aqui no Ocidente, né, tem uma história, a história ocidental mesmo, a influência do cristianismo, muitas vezes a submissão e a obediência, ela foi usada, né, foi assim, vulgarizada mesmo, para que as pessoas pudessem ser humilhadas, serem passadas para trás, serem enganadas. Então, obviamente, nós estamos em Kali Yuga, nós temos que ter um olhar crítico sobre todos, independente se é Hare Krishna ou não, não importa, né? A gente tem que ter um olhar crítico sobre o comportamento das pessoas. Mas existe um outro ponto, um outro olhar, que é o valor da obediência e da submissão, né? Existe algo muito valoroso, muito precioso num comportamento que é submisso e obediente. De novo, não com esse aspecto da pessoa ser submissa e obediente cegamente, né? Ela precisa de conhecimento e inteligência. Quanto mais conhecimento, mais inteligência, mais ela vai ser submissa e obediente a Krishna e seus representantes, né? Porque muitas vezes a nossa rebeldia, ela
usa como argumento, né? Assim, eu não vou abaixar a cabeça, eu não vou ser obediente a determinado devoto, determinada pessoa. Só que, se você parar para pensar, muitas vezes a sua rebeldia está sendo contra Krishna mesmo. Né? Assim, se você for numa escalinha, você não está sendo submisso, não é a fulano ou a cicrano, né? Você não está sendo submisso a Krishna. Por exemplo, vou dar um exemplo particular aqui da minha vida, né? O meu noivo, o Goura Krishna Das, ele é o presidente da ISKCON Rio de Janeiro, né? E eu sou a tesoureira. Eu faço parte da administração, mas eu não sou a presidente, eu não sou a autoridade do lugar, né? Quando existe algum tipo de discordância entre mim e ele, ou quando existe algum tipo de opinião ou decisão da parte dele, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me submeter ao que ele está decidindo, ao que ele está fazendo, porque ele é o presidente, ele foi colocar. E aí, qual é o grande barato dessa submissão e dessa obediência? Não é algo só assim, obedecer por obedecer, se submeter por submeter. Existe uma explicação científica para que você se submeta àquela pessoa, mesmo que você tenha outra opinião, mesmo que você queira fazer de outro jeito, que é o seguinte: se ele foi colocado nesse posto, né, ele foi colocado nesse posto por quem? Ele foi colocado nesse posto de presidente pelo meu guru, Chandramukha Swami. Se eu vou contra, se eu não me submeto, né, se eu não obedeço a decisão dele, eu estou indo contra quem, no final das contas? Ao meu guru. Estou desobedecendo o meu guru, que é a terceira ofensa, né? E se eu estou desobedecendo, não estou sendo submissa às ideias e às decisões do meu guru, eu estou desobedecendo, no final das contas, e não sendo submissa a quem? A Krishna. Porque meu guru foi colocado nessa posição de sannyasi, de mestre espiritual, por Krishna, pelo guru dele, que enfim, é toda a associação discipular, mas no final das contas, em última instância, até chegar a Krishna. Então, muitas vezes a gente acha que, né, não, tem que ser a minha opinião, não sei o quê, mas no final das contas você está sendo rebelde e insubmisso, desobediente a Krishna, a suprema personalidade de Deus, né? Deixa eu ver se tem pergunta. Não, só o pessoal dando bom dia. Hare Krishna. Então, assim, no Ocidente existe uma arrogância, nós somos muito arrogantes. Na verdade, o ser humano, né, a gente não está falando aí só dos ocidentais, assim, o ser humano, de forma geral, em Kali Yuga, nós somos muitíssimo arrogantes. A gente acha que sabe alguma coisa, quando o nosso comportamento mostra que, na verdade, a gente não entendeu nada. Porque as pessoas mais inteligentes, elas são mansas, como é o último tópico, né? Os 6 tópicos aí da rendição. Ela é mansa e humilde, né? Então, ela é submissa. De novo, não interpretem errado, né? Prabhupada está sempre alertando. Não é uma submissão cega, é uma submissão inteligente. Temos um comentário aqui da ISKCON Rio de Janeiro, que acredito que seja o Prabhu Paravioma. Há inumeráveis governantes... Ah, não, ele está botando o verso, desculpa. Ele só está colocando aqui o verso de hoje, tá bom? Então, a expressão... Inclusive, esse tópico da arrogância, ele foi falado no verso anterior, né? Hoje nós estamos no verso 45. E ontem foi lido o verso 44, acho que até pelo Prabhu Paravioma. E aí utilizava essa expressão... técnica, cadê o sânscrito? Utpata. Utpata, cadê? Enfim, não estou achando, mas eu já tinha anotado aqui, né? Essa expressão utpata, que significa arrogante, né? Que Krishna vem para aniquilar os arrogantes. Essas pessoas que acham que são maiores do que Deus, acham que sabem mais alguma coisa do que Deus. Quando a gente não aceita as coisas que estão sendo colocadas na nossa vida, a gente está achando que a gente sabe mais alguma coisa do que Deus, né? Então, por exemplo, a gente tem a história de Duryodhana no Mahabharata, né? Estão falando aqui no Srimad Bhagavata também. Duryodhana era uma pessoa extremamente arrogante. Em nenhum momento ele levava em consideração, assim, uma superioridade. Em nenhum momento ele se submetia
a qualquer... Ele não aceitava nada. Então, em nenhum momento ele se submetia a algo superior, a uma inteligência superior que é Deus. Então, ele era uma pessoa extremamente arrogante, né? Que fez tudo o que fez e se degradou tanto, né? Devido a esse comportamento. Então, tudo começa nessa arrogância, né? Que naturalmente nos leva a não sermos submissos e obedientes. Por isso é que eu quis parar nesse ponto e comentar, porque para mim é algo muito relevante, né? Assim, o tópico da obediência. Então, voltando aqui, Prabhupada está nos dizendo que todos os semideuses, todos esses governantes do mundo, eles são servos obedientes do Senhor. Vamos continuar a leitura então aqui. Continuando, Prabhupada diz: sempre que há algum problema na administração dos inumeráveis planetas em diferentes universos, os governantes oram para que o Senhor apareça, e o Senhor aparece. Então, veja, por serem submissos, servos obedientes do Senhor, quando aparece algum problema, esses governantes, eles não pensam assim, eu vou resolver, né? Eles não se acham tanto ao ponto de pensarem que eles vão resolver. Quando aparece um problema, eles oram a Krishna, porque eles sabem que só Krishna pode resolver. Então, eles oram para Krishna, para que Krishna apareça, e Krishna bondosamente aparece, né? Prabhupada vai explicar de que milênio em milênio Krishna aparece. Então, é interessante, né, pensar nessa oração como também um sinal de submissão. Não é aquela oração para pedir benefícios, para pedir alívio das dores. Tudo bem, em algum momento isso vai acontecer, a gente vai precisar muito, e por que não pedir a Krishna, né? Mas essa oração como um sinal de submissão, é essa oração quando você se coloca assim, abaixo de Deus. A oração, eu também gosto muito desse tema, porque eu criei até uma página no Instagram, Orações Vaishnavas, né? Porque eu gosto muito desse tema, porque eu acho que a oração é um sinal de que você reconhece que Deus é uma pessoa, que você pode falar diretamente com Ele, e também é um sinal de que você reconhece que existe alguém maior do que você. É um sinal de que você está aceitando um superior, né? Porque a própria oração já é, assim, um abaixar a cabeça, né? E não, eu vou resolver, eu vou fazer. Não, Krishna, por favor, me ajude. Ou, né, enfim, os semideuses aqui pedem para que Krishna apareça, para que ele mesmo, né, resolva aquela situação. Então, é muito gratificante, né, pensar sobre isso, sobre essas orações. Será que a gente tem orado? Vamos pensar, a gente tem orado? Será que a gente ora? A gente tem esse costume, né? Tem pessoas que têm vergonha de orar, assim, fica com vergonha de falar com Deus, né? Deus é uma pessoa, Ele vai te ouvir, né? Então, tem também, assim, as mais lindas canções vaishnavas que a gente tanto canta nos programas, né? De grandes almas, grandes devotos, a gente vê que nessas canções, nessas orações, esses pranamas, essas grandes almas estão se colocando num lugar muito abaixo de Deus, num lugar de submissão, né, num lugar dizendo mesmo que, olha, eu não sou nada, né? A gente conhece as famosas canções de Bhaktivinoda Thakura, e assim, ele sempre se colocando como, apesar de ser uma grande alma, sempre se colocando como alguém que não é ninguém, né? Mas nesse sentido de se colocar menor mesmo que um superior, que é Krishna. Ora que melhora, o Marcelo disse, é verdade. A oração tem um poder enorme, né? E a nossa tradição tem a tradição da oração, sim, né? Muitas vezes nós estamos cantando, mas as pessoas veem como música, como canção, mas na verdade são orações. Inclusive todas as canções que cantamos nos templos para as deidades, todas são orações, né? São pranamas. Então vamos continuar a leitura aqui. O Bhagavata 1.3.2.8 já confirmou isso no seguinte verso. Ete chansha kala punsa krishnastu bhagavan swayam indrari vyakulam lokam mridayanti yuge yuge
Prabhupada não colocou aqui a tradução, vamos só ler esse verso 28 do capítulo 3 do canto 1. É aquele que Krishna, aquele que é dito que todas as encarnações são ou porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor. Mas o Senhor Shri Krishna é a personalidade de Deus original. Todas elas, seja o próprio Krishna, suas porções plenárias ou as porções das suas porções plenárias, todas elas aparecem nos planetas sempre que há um distúrbio criado pelos ateístas. O Senhor encarna para proteger os teístas. Então conhecemos muitas histórias do Bhagavata, né, em que os devotos oram para Krishna aparecer porque os ateístas, os governantes não estão dando conta, né? Os ateístas estão dominando, né, as pessoas, os asuras. Então, continuando aqui, em cada milênio, sempre que os governantes obedientes têm algum problema, o Senhor aparece. Esse em cada milênio é interessante, né? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes eu entro no Uber, assim, converso com a pessoa sobre Deus, e aí, como as pessoas falam a mesma frase, assim, tipo, cadê Deus? As pessoas estão sofrendo tanto, o mundo tá uma bagunça, tá um caos, onde está Deus? Por que Deus está permitindo isso? Muitas pessoas fazem esses questionamentos, né? Mas os Shastras dizem que Krishna vem em cada milênio. Todo milênio Krishna vem, é porque o tempo dele é diferente do nosso tempo. Então, o que a gente está achando que ele não está se importando, não está vindo a dar uma ajuda, na verdade ele está vindo, todo milênio Krishna vem, são muitas encarnações, de novo, né, porções das porções plenárias, ele mesmo, que aparecem para nos ajudar, né? Só que a gente não tem muita paciência, o nosso tempo, né, a gente está fechadinho nesse tempinho de Kali Yuga super curto de 100 anos, e a gente acha que Krishna não está vindo ajudar, mas ele vem. Continuando, ele também aparece por causa de seus devotos puros e imaculados. As almas rendidas e os devotos puros estão sempre estritamente sob o controle do Senhor e nunca desobedecem aos desejos do Senhor, portanto, o Senhor é sempre atencioso com eles. Aqui tem um outro ponto também muito importante, que é essa frase que Prabhupada diz: as almas rendidas e os devotos puros estão sempre estritamente sob o controle do Senhor. Que sonho, né, gente? Imagina que sonho estar sob o controle divino 100% do seu dia, 100% da sua vida, né? O tempo todo estar sob o controle de Deus. Deve ser um sonho, né? Assim, nós somos muito rebeldes, né? Agora voltando àquela temática lá do início do nosso bate-papo aqui, nós somos muito rebeldes, né? A gente não admite estar sob um controle divino. Por quê? Porque nós queremos ser Deus, nós queremos ser Krishna, por isso que nós estamos aqui, a gente quer estar no controle o tempo todo. E se a gente quer estar no controle o tempo todo, se a gente quer tomar o lugar de Krishna, né, enquanto isso ocorrer, nós não estaremos sob o controle divino, que deve ser, assim, uma coisa maravilhosa, estar sob o controle de Deus, né? Então, meu mestre espiritual, ele fala, né, que quanto mais, ele dá uma dica assim, né? Ele fala, olha, quanto mais você quiser controlar as coisas e as pessoas, menos você vai ter autocontrole. Porque as pessoas reclamam, né? Nossa, eu não consigo controlar meus sentidos, como é que eu controlo meus pensamentos, minha mente, meus sentidos, e etc. Ficam preocupadas com isso. Mas meu guru, ele fala, a partir do momento que você está o tempo todo jogando a sua energia para controlar as pessoas, para controlar as coisas, menos você está jogando energia para controlar os seus sentidos, né? Então, isso tem relação com o que eu estava falando agora há pouco, né? Da gente se colocar sob o controle divino. Porque como o Paravyama me falou uma vez, né? Eu estava dando uma aula e ele depois complementou, né? Em mensagem de WhatsApp. E aí eu não me esqueço. Krishna é Rishikesha, né? Krishna é o controlador dos sentidos. Então, a partir do momento que você se coloca de forma rendida sob o controle dele,
naturalmente ele vai controlar os seus sentidos, a sua mente, tudo que você precisa. Agora, enquanto a gente ficar, né, jogando a nossa energia em controlar as pessoas, controlar as coisas, controlar tudo, né, isso mostra essa postura arrogante, essa postura de querer tomar o lugar de Deus, de Krishna, e naturalmente o contrário não vai ser possível, né? É como luz e escuridão, né? Não dá para ficar no mesmo ambiente. Então, isso também é muito interessante, né? Ou seja, essa obediência que a gente falou lá no início da aula, ela tem total relação com a rendição a Deus, né? Porque, veja, se você tem uma postura submissa, se você já começa com uma postura de obediência, naturalmente isso já te coloca numa postura também de estar sob o controle divino. Porque se eu estou obedecendo, se eu estou me submetendo a tudo que está aparecendo para mim, as decisões, né, que eu posso até discordar, mas eu me submeto a elas, as instruções do meu guru, que eu posso até achar que não é bem assim, mas eu me submeto a elas. Então, se eu estou obedecendo, naturalmente eu estou me colocando sob o controle divino. Eu estou acreditando, confiando que é Deus, é Krishna, que está controlando tudo, não eu, né? E aí, naturalmente, se eu estou obedecendo, eu estou sob o controle divino, eu estou me rendendo. Olha aí o caminho da rendição. Eu estou me rendendo, de fato, de verdade, né? Tudo começa pela obediência, pela submissão. Shravana, ouvir com submissão. Então, isso nos lembra o capítulo 11, né, desculpa, o capítulo 11, o verso 11 do capítulo 4 da Bhagavad Gita, aquele famoso verso em que Krishna vai dizer que ele recompensa proporcionalmente a sua rendição, né? Vamos ler aqui o verso inteiro, só a tradução rapidinho. A todos que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos seguem meu caminho sobre todos os aspectos, ó filho de Prita. Então, se eu de fato começo, né, a me render, então naturalmente o resultado que eu tanto quero alcançar e que eu estou esperando, ele vai vir pela misericórdia de Krishna, né, e não pelo meu esforço. Então, esse tema acho que é muito importante, né? Bom, vamos continuar aqui a leitura. Agora a gente vai entrar num outro parágrafo de Prabhupada, são só 2 parágrafos desse significado. E aí agora a gente vai entrar num outro parágrafo que vão vir outros assuntos. Abre aspas. O propósito das peregrinações é lembrar-se constantemente do Senhor, em virtude do que o Senhor é conhecido como Tirtha Kirti. Então, Tirtha é o local sagrado, né? E Kirti aí são as glórias, mais ou menos. A tradução é mais ou menos que Krishna é o próprio propósito, a glória de fazer algum tipo de peregrinação, né? Então, Prabhupada ele continua dizendo aqui, o propósito de se ir a um local de peregrinação é obter a oportunidade de glorificar o Senhor. Mesmo hoje em dia, embora os tempos tenham mudado, ainda há locais de peregrinação na Índia. Por exemplo, em Mathura, em Vrindavana, onde tivemos a oportunidade de morar, as pessoas ficam acordadas desde as 4 horas da madrugada até a noite e estão constantemente ocupadas, de alguma forma, em cantar as santas glórias do Senhor. Seu nome, fama, qualidades, forma, passatempos e séquito são idênticos ao Senhor. E por isso, cantar as glórias do Senhor invoca a presença pessoal do Senhor. Essa leitura me lembra meu guru falando assim na live, né? Como é que ele fala? Ele fala, o que nós vamos... Assim, fala meio indignado, né? Ele fala, o que nós vamos fazer mais da vida, meu Deus do céu? Que a gente... A partir do momento que a gente entrou em contato com esse conhecimento, o que a gente vai fazer mais da vida, meu Deus do céu? Não tem mais nada para fazer nesse mundo, não tem mais nada para fazer nessa vida que não seja falar de Krishna, cantar suas glórias. E quando a gente está falando aqui, cantar as glórias de Krishna, né, nós estamos falando sobre
todo o processo que a gente segue, né? Quando a gente canta, quando a gente oferece o alimento, quando a gente canta japa, né? Enfim, quando a gente se associa com os devotos, vai aos locais de peregrinação, todo esse processo, ele na verdade é cantar as glórias do Senhor, né? É falar sobre Krishna, né? Servi-lo. Não tem mais nada para fazer nessa vida do que não seja isso, né? Então, fechando aqui a leitura, Prabhupada vai dizer: sempre ou onde quer que os devotos puros se encontrem e cantem as glórias do Senhor, o Senhor está presente sem dúvida alguma. O próprio Senhor diz que ele sempre está onde seus devotos puros cantam suas glórias. Esse comentário de Prabhupada nos lembra, acredito que nos lembre, e me lembra, e acredito que lembre a vocês também, dois pontos, né? O primeiro, quando ele diz: sempre ou onde quer que os devotos puros se encontrem, cante as glórias do Senhor, o Senhor está presente, né? Nos lembra o famoso verso também lá no início do canto 1 do Śrīmad Bhagavata, ali quando os sábios de Naimisharanya estão falando, né? Nos lembra o verso 15, em que é dito assim: ó Sutta, os grandes sábios que se abrigaram completamente aos pés de lótus do Senhor podem de imediato santificar aqueles que entram em contato com eles, ao passo que as águas do Ganges só podem santificar após uso prolongado. E aí, nesse significado, Prabhupada nos explica que o verdadeiro local de peregrinação é o devoto puro de Krishna, né? Então, não é o local em si. Obviamente, Vrindavana e outros locais por onde passaram Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, Chaitanya Mahaprabhu, né? Se tornam santos pela passagem deles. Mas Prabhupada nos explica que o local de peregrinação, ele só é um local de peregrinação porque os devotos puros estão lá cantando as glórias de Krishna, né? Então, é aí que esse local se torna realmente sagrado, né? E uma outra coisa que nos lembra também, é isso que Prabhupada está dizendo, né? O próprio Senhor diz que ele sempre está onde seus devotos puros cantam suas glórias. Nos lembra o famoso verso também da Bíblia, né? Vocês devem ter lembrado aí, lá no livro de Mateus, né? Jesus diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, né? Então, de fato, Krishna, ele está presente aonde as pessoas estão falando sobre ele, cantando suas glórias. Me lembrei agora também de um outro verso, deixa eu ver se eu acho aqui, que é um dos versos do Chaturashloka da Bhagavad Gita, né? Eu não sei se é o 8 ou o 9, deixa eu confirmar aqui. Mas que é aquele verso em que Krishna diz que os seus devotos sempre se reúnem para falar dele, né? E um ilumina o outro assim, deixa eu ver. É o 9, ó. É o capítulo 10, verso 9. Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim, suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço, e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim, né? Tá aqui um segredo, né? Uma informação preciosa que Krishna nos dá sobre os seus devotos puros, sobre uma característica dos seus devotos puros, né? Então, neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, primeiro capítulo do Śrīmad Bhagavata, intitulado Perguntas de Vidura. Então é isso, gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, era um significado curtinho, né? Só 2 parágrafos de Prabhupada, mas enquanto o pessoal aí de repente faz uma pergunta, vamos repetir o verso então. Ó meu amigo, portanto, por favor, canta as glórias do Senhor, que é para ser glorificado nos locais de peregrinação. Ele é não nascido, apesar do que aparece devido à sua misericórdia sem causa para com os governantes rendidos de todas as partes do universo. Foi somente no interesse deles que ele apareceu na família de seus devotos puros, os Yados, né? Então, de novo, para quem chegou depois, Vidura, pedindo para Uddhava cantar as glórias de Krishna. Isso me lembrou também, né, aquele passatempo que aparece no Chaitanya Charitamrita,
de Adwaita Prabhu também orando, né? Pedindo para que Krishna viesse. E Krishna ouve Adwaita Prabhu e é muito misericordioso com ele, vem como Chaitanya Mahaprabhu, né? Se eu não me engano, é isso, se eu não falei besteira. Rama Sakadasa tem um comentário ou uma pergunta. Mataji, a senhora pode, de forma sintética, nos falar sobre o propósito das perguntas de Vidura? Qual é a sua motivação e o que Krishna quer nos ensinar com elas? Obrigada. Obrigado. Rama Sakadasa, Hare Krishna Prabhu. Olha, uma pergunta difícil para mim, viu? Porque eu não sou uma grande estudiosa dos Shastras, né? Nem do Śrīmad Bhagavata. Acredito que Prabhu Paravyoma poderia, por exemplo, responder essa pergunta muito melhor. Mas eu vejo que Vidura, né? Na verdade, não só eu vejo, eu já ouvi, né, os mestres falando, e sempre que assisto aulas, sempre que falaram de Vidura, falaram isso. Então, eu já ouvi bastante de que Vidura, ele era um devoto puro, né? Ele era um devoto, uma alma muitíssimo avançada. Vidura é a própria encarnação do Senhor Yamaraja, né? O Deus da morte, o Deus da justiça, do Dharma. Então, por ser essa alma muitíssimo avançada para Burama, ele, assim, também vem para usar sua própria vida e suas perguntas, né, seus passatempos, para nos ensinar alguma coisa, né? Então, qual é a motivação? A gente pode ver por dois lados, né? A gente pode realmente estudar a vida de Vidura e perceber que ali naquele momento ele está realmente se entregando, se rendendo a Krishna, né? Ele como Vidura mesmo, ele está ali no final da vida, depois de ser humilhado, peregrinando, assim como Maharaj Parikshit, né? Quando ele cometeu um erro e foi amaldiçoado, ele aceita aquilo e vai para a beira do Ganges ou do Yamuna, enfim, e ele vai querer, nesses 7 dias que ele tem de vida, fazer perguntas para realmente alcançar, né, a Krishna Prema Bhakti. Então, Vidura, ele também foi humilhado, né? Ele aceita essa humilhação como uma oportunidade para realmente se aproximar de Krishna, né? A rainha Kunti também fala no próprio Śrīmad Bhagavata, né, no primeiro canto, assim, que venham as calamidades, Krishna, porque isso me aproxima do Senhor. Então, essas almas santas, elas aceitam todos os desafios e calamidades e humilhações e, enfim, mortes, justamente para se aproximar de Krishna. Então, parece que por esse ponto de vista, a motivação das perguntas de Krishna, de Vidura, de fato é se aproximar de Krishna, porque eles já entenderam que esse é o propósito. E como eles estão ali no final da vida, eles não têm mais nada para fazer que não seja isso, né? Agora, essa motivação, olhando pelo ponto de vista de que ele é um devoto puro, ele é o próprio Senhor Yamaraja em uma de suas encarnações, né? Já é uma alma liberada, daí a gente pode ver assim como um passatempo mesmo, uma lila, para que a gente aprenda algumas coisas. As perguntas de Vidura, assim como as perguntas de Maharaj Parikshit, assim como as perguntas dos sábios na Naimisharanya, assim como as perguntas de Arjuna, são dúvidas nossas, são perguntas que nós faríamos, né? Então, essas respostas desses grandes mestres, Krishna na Gita, Maitreya e Uddhava, né, respondendo Vidura no Bhagavata, Shukadeva Goswami respondendo Maharaj Parikshit. Enfim, essas respostas são para nos beneficiar a humanidade, né? Muitas vezes as pessoas falam, gente, mas cadê Deus? Deus está aqui no Bhagavata, ele está na Gita, ele está aqui falando com a gente o tempo todo, né? Então são lilas também para que a gente possa acordar, né? Dividir água, acordar, assim. E você também falou... sim, acho que é isso, né? Não sei se eu te respondi, mas acho que foi o que eu consegui extrair da sua pergunta, tá, Prabhu? Marcelo, como deve ser a relação dos devotos para com o governante demoníaco? Pergunta interessante, Marcelo. E polêmica, né? Porque falamos tanto de obediência, mas como a gente falou na aula, essa obediência ela não é cega.
ela não pode nos fazer perder o senso crítico. Então, não importa se é devoto, se não é devoto, se é Hare Krishna, se não é Hare Krishna, precisamos ter os Shastras. Eles nos alertam, eles nos dizem quais são os comportamentos de um devoto, né? Então, nós temos que ficar alerta, sim, sermos críticos, sim, com determinados comportamentos inadequados, mas sempre tentando usar a inteligência e a submissão como caminho, né? Mas aí você está falando de um governante demoníaco, né? Obviamente, se a gente tem essa criticidade, esse olhar crítico para o mundo, nós não vamos obedecer, assim, essa obediência e essa submissão é aos representantes de Deus, é aos devotos de Krishna. Obviamente, nós não podemos ser ingênuos e, né, sermos submissos e obedientes a toda e qualquer pessoa que tem um péssimo comportamento. Realmente não dá. Então, se você tem um governante que é super demoníaco, uma pessoa com mau comportamento, que tem todas, a gente tem na Gita, no capítulo 16, as qualidades divinas e demoníacas. E lá você pode ver quais são os comportamentos das pessoas demoníacas. Se você tem um governante que tem todos os aspectos, todas as características de um asura, uma pessoa com comportamento inadequado, não é a essa pessoa que você tem que ser submisso e obediente. Isso não é rendição a Deus. Isso é ignorância, é ingenuidade. Então, eu acho que o caminho também não é a ingenuidade. É, assim, uma outra coisa. Mas aí, essa submissão e essa obediência inteligente, ela também só vem com o conhecimento, né? E com a boa associação. Nós temos que saber também a quem nos associarmos, né? Temos que ter essa inteligência de saber com quem vamos nos associar, né? E a resposta para, de repente, essa dúvida de com quem eu devo me associar, vem quando nos rendemos a um guru, né? Temos que nos associar com um guru que vai também nos instruir com quem nós devemos nos associar além dele, né? Então, é isso. Não sei se eu respondi também bem a sua pergunta, Marcelo, mas é isso. Então, como deve ser a relação dos devotos para com o governante demoníaco? Aí exatamente como deve ser a relação é difícil, né? Mas eu acho que, eu não sei se você está falando de um governante mesmo de república, né, de sociedade, mas o meu guru, ele sempre vai pelo caminho e seguindo os passos dele de não se associar mesmo, né? Não me envolver com política, não me associar com esse tipo de pensamento e de postura, né? Aqui nós temos isso com Rio de Janeiro, que acredito que seja Prabhu Paravioma. As perguntas de Vidura são uma prática de Vishnu Smarana. Seu propósito foi incentivar Uddhava a falar sobre Krishna e inspirar a ele e a todos nós para nós lembrarmos de Krishna. Muito legal, Prabhu. Muito obrigada por essa resposta. Realmente, né, uma prática de Vishnu Smarana, se lembrar de Krishna. Então, conforme ele vai perguntando, ele vai fazendo com que Uddhava lembre, que ele lembre e que todos nós que estamos entrando em contato com esse conhecimento, nos lembremos também o tempo todo de Krishna. Muito bom. Obrigado, Mataji, Hare Krishna. Obrigado a todos. Também está aqui Prabhu Mauro Henrique Leal Souto. Hare Krishna. Sempre lembrar, então vamos finalizar então essa aulinha com essa frase, né, que são os dois últimos tópicos de rendição a Deus, a Krishna, que é sempre se lembrar de Krishna e nunca se esquecer dele. Tudo gira em torno disso, né? Então, todas as glórias aos devotos reunidos. Muito obrigada pela companhia, pela presença. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.